Muito bom, gente. Eu gostei de verdade. Assim, estou muito orgulhoso das observações que vocês fizeram, assim, a linha. E eu sei, assim, a Márcia até comentou que ela está usando. E eu sei o quanto que quando a gente vem de uma abordagem, assim, às vezes você unido às abordagens é difícil, né? É um trabalho, você leva um tempo para manejar isso. Quem já é muito da psicanálise já traz um ar mais psicanalítico, mas é interessante, porque eu acho que um dos presentes que a neuropsicanálise proporciona é que eu posso vir de absolutamente qualquer abordagem, eu consigo fazer uso do que a gente está aprendendo aqui. Eu acho que, para mim, isso é muito significativo. Assim, é um presente gigantesco poder vir de qualquer abordagem e fazer uso desse conhecimento aqui, tá? Então, de verdade, parabéns, obrigado por vocês compartilharem, trazer uma hipótese, uma teoria sobre o caso, tá? Isso significa muito. E quando vocês apontam ali, lembram de afeto, pegam elementos, vocês não sabem o quanto eu me sinto orgulhoso, porque eu tenho a sensação de que eu estou conseguindo passar o que eu queria passar, ou a pessoa está considerando esse afeto, e de verdade, assim, foi incrível para mim. Então, vamos entrar, vamos trazer uma linha de como esse caso aconteceu. Mas, primeiro ponto, deixa eu fazer um comentário assim inicial antes da gente entrar nesse caso específico, tá? Para falar especificamente assim de um caso, a gente sabe que, sei lá, em 2 horas, 1 hora e meia, falar de um caso é falar de uma vida. Se uma vida ela é absolutamente complexa e eu não conseguiria jamais, né, trazer nessa apresentação aqui a vida de uma pessoa e simplificar a vida dela, resumir a vida dela em um único afeto, em uma única demanda. Isso seria demais, assim, impossível fazer. A gente sabe que nada do que eu consigo trazer aqui, né, representa em totalidade, com fidelidade, os elementos que você consegue captar quando você está fazendo ali uma escuta analítica dentro desse campo transferencial, né? Não só porque é o que o paciente fala, os detalhes sutis que vem ali, mas, sobretudo, o sustento, a conexão emocional que o terapeuta influencia no paciente e o paciente influencia no terapeuta. Isso, para mim, é fundamental. Na aula lá sobre como o cérebro processa o relacionamento, eu falei um pouco disso. Então, considero que aqui eu estou dando uma pincelada. A minha ideia, pegar esse caso aqui, muito sensível para mim, é mostrar para vocês que a metodologia ou a sistematização da neuropsicanálise que eu coloquei aqui, que eu aplico em todos os meus casos, vocês podem pegar essa mesma sistematização, por isso é bom que vocês tenham acesso a esse slide aqui, e apliquem a mesma estrutura, tá, no caso que vocês têm, no paciente que vocês estão atendendo. Eu sei que recentemente, se possível, eu quero muito iniciar um grupo de supervisão para a gente trazer os casos de vocês e conseguir olhar. Para mim isso é muito bom. Estou trabalhando, tentando encontrar um tempinho para fazer isso, para a gente fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui nos casos que vocês trouxerem. Mas se vocês pegarem a estrutura, a sistematização aqui e aplicar em cima do caso de vocês, você já tem 50% descoberto do que vocês precisam trabalhar e como vocês precisam trabalhar. Claro que considerando a subjetividade, a realidade do paciente, mas isso encaminha muito vocês para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado dentro de um processo terapêutico. Então, a minha ideia aqui não é pegar e resumir a vida de uma pessoa, é dar uma pincelada acerca de uma demanda que ela trouxe, que a gente trabalhou e funcionou, tá? Eu peguei ali a frase da Gestalt terapia, né, que diz que o todo, ele é muito mais, muito maior, muito mais profundo do que as somas das partes. Então, é isso que eu estou tentando fazer nesse caso aqui, não é resumir, tá? É apenas pincelar como vocês podem fazer na prática clínica de vocês. Ok? Eu queria ter essa sensibilidade de pontuar isso. Considerando esse ponto, então, a eu já falei muito isso, mas eu não canso de repetir, porque eu acho que isso fundamenta muito a neuropsicanálise. Mas o tratamento, né, a terapia neuropsicanalítica, ele é um tratamento, um manejo terapêutico que se fundamenta, que se baseia e gira, é centrado no próprio afeto. O que que isso significa dizer? Que o material com o qual nós vamos trabalhar com os nossos pacientes já é consciente para esse próprio paciente através dos sintomas. Então, a ideia de eu ter que ir lá na infância e insistir, bater na tecla, para o paciente lembrar de determinadas memórias, não é um processo que, de certa forma, seja exigido obrigatório para você trabalhar com base em afetos. O sintoma do paciente, o sintoma presente desse momento remonta a uma memória de, sei lá, 50 anos atrás que o paciente jamais iria acessar. Se estão em dúvida do porquê ele não acessa essa memória,
retorna lá na ideia das memórias implícitas e memórias explícitas, que vocês vão entender, né, aquele conceito lá de que a maior parte das memórias, em especial da infância, são memórias implícitas, ou seja, as memórias que não sobem à consciência, portanto, não têm imagem representacional, não podem ser verbalizadas. A ideia do nosso inconsciente, ele se manifesta o tempo todo, mas não acerca de lembrei daquilo, acerca de sinto isso. É o sentimento que revela o conteúdo do inconsciente, tá? Então, entendam especificamente que aquilo que nós precisamos trabalhar no manejo em neuropsicanálise são os afetos, as necessidades que esse paciente tem. E essas necessidades, elas estão o tempo todo sendo sinalizadas para vocês no discurso do paciente. Eu falo que a maior seta que aponta para o que o paciente veio tratar, a necessidade afetiva dele, está na primeira consulta. É a primeira sessão que o paciente fala, ó, esse afeto que está em desvio. Claro que não através exatamente do afeto, porque se ele não precisasse de alguém para dizer qual é o afeto, interpretar o sintoma, ele não buscaria um tratamento analítico, tá? Psicanalítico. Então, nessa ideia, o nosso papel é interpretar de qual necessidade esse paciente está padecendo. E o que eu estou dizendo aqui é que o paciente já traz esse material para vocês. Ele já traz essa clareza do com que vocês precisam trabalhar. Se eu me especializo, se eu tenho uma fundamentação em necessidades afetivas, nos 7 afetos fundamentais, /8, eu sei qual é a necessidade desse paciente. É isso que eu bato tanto na tecla do porquê vocês precisam dominar os 7 afetos. Eu sinto isso, que nesse curso ainda caberia, seria necessário mais uma aula sobre os 7 afetos. Eu fiz uma atualização mais centrada para o público em geral e eu acho que eu preciso fazer uma aula específica para nós aqui no manejo terapêutico. Como que isso vai aparecer no discurso do paciente? Sinto muito assim que eu tenho que fazer isso. Acredito que eu vá fazer, tá? Porque alguma coisa em mim, o meu corpo, eu estou sentindo, não estou pensando, diz que eu deveria incluir mais uma aula aqui sobre os 7 afetos para a gente fragmentar eles novamente. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o afeto se manifesta, ou seja, a necessidade se manifesta, o id se manifesta na psicanálise clássica. Esse id, em forma de afeto, ele ocupa a consciência. Lembra que eu falei que só vai para a consciência, só ocupa a consciência que é extremamente limitada, uma demanda que precisa ser atendida, uma necessidade em desvio? Eu só tomo consciência se eu estou com sede, se o meu corpo sente falta da água. Se o meu corpo não sinaliza para a minha consciência que eu estou com sede, eu não vou tomar água. Se o meu corpo não sinaliza para a minha consciência que eu estou com fome, eu não vou me alimentar. É para isso que a consciência serve, tá? Então, quando esse afeto está em desvio, uma necessidade que eu falei que pode acontecer em relacionamentos, em grupos sociais, no profissional, redes sociais, no nosso trabalho aqui, etc., isso vai para a consciência. O id, então, ativa o ego e o ego sinaliza a consciência. Ó, tem uma demanda que precisamos atender. Quando isso chega lá na consciência, é claro que por ser um afeto, etc., algo que tem características tanto emocionais, fisiológicas, etc., não vai ser consciente para o paciente que é aquilo que ele está buscando. Nossa, é esse afeto. Não é tão claro, é isso que dificulta atender as necessidades emocionais, não é tão claro que eu tenho necessidade de vínculo, diferente de necessidade de cuidado, diferente de necessidade de dominância, diferente de necessidade de raiva, não é tão claro quanto é quando eu sinto fome para quando eu sinto sede. Quando eu sinto sede para quando eu sinto necessidade de dormir, que é muito claro. Mas essas necessidades emocionais, elas não são tão claras. É por isso que nós entramos aí, para interpretar esses sintomas e dizer qual é a necessidade. Parece um papel difícil, mas não é. Por exemplo, quando você vai num clínico geral e você leva um sintoma, o que o clínico faz? Você não consegue dizer qual que é o problema que você tem, a doença, a infecção, etc., a inflamação. O clínico vai fazer uma aplicação, uma investigação para descobrir qual que é sei lá, a causa específica daquele adoecimento, daquela febre, daquela infecção. A causa específica para o clínico lá, por exemplo, é uma bactéria. Para nós, é o afeto. É o afeto que nós temos que descobrir. Tá? Então, acho que isso aqui muda tudo. Saber que eu não tenho que perder muito tempo lá, etc., cavacando lá a infância, etc., mas perceber o agora e como o indivíduo maneja, administra, gerencia esse afeto, esse sintoma no presente, é o trabalho que nós temos que fazer. Tá? Então, afeto, necessidade, ocupa a consciência, o indivíduo tem um sintoma. É isso.
E sempre que ele vem para a terapia, para o processo psicanalítico, ele sempre traz o sintoma. Se você tem lá uma anamnese, alguém entra em contato com você, eu estou buscando uma terapia, uma psicanálise, por quê? Por causa disso e disso. Aquilo é o sintoma. Por causa de raiva, por causa do meu relacionamento, por causa de uma tristeza, por causa de uma compulsão. Aquilo é o sintoma. Crise de ansiedade, insegurança, aquilo é o sintoma. A queixa inicial dessa paciente, vocês devem se lembrar aqui no caso, né? Esgotada, etc. Eu lembro que o que ela mais dizia é que ela experimentava muita insegurança no trabalho e tinha crises constantes de ansiedade. Gente, a coisa que eu mais gosto de atender é crise de ansiedade, porque eu acho que a ansiedade é um dos sintomas mais claros, né? Basta você comparar a vida, o convívio, a rotina do indivíduo com a ansiedade que ele está tendo. Então, ele traz sempre o sintoma, tá? O indivíduo não traz o afeto, ele traz o sintoma, ok? Mas esse sintoma, para nós aqui estudando neuropsicanálise, sabemos que está relacionado com afeto, ou seja, bastante coisa já está resolvida, certo? Então, vamos aplicar agora isso aqui especificamente no caso dessa paciente, tá? Claro que eu dei uma pincelada aqui, caberia muito mais sintomas, etc. Mas eu já falei em outra aula para vocês que estruturar um atendimento neuropsicanalítico fundamenta em 3 passos. O primeiro desses passos é descobrir, assim, relatar, que eu bato nessa tecla. Isso é uma tarefa descritiva, isso aqui não é uma tarefa analítica, gente. Aqui a gente não faz interpretações. Nesse primeiro momento, a gente não está fazendo suposições. Nesse primeiro momento, a gente faz uma tarefa descritiva, principalmente, e aí pode ser que com o passar do tempo você já não tenha mais essa necessidade, mas principalmente no início. Eu estou iniciando a prática em neuropsicanálise, então eu vou seguir o que o Eduardo falou que é para seguir, é para me descrever. Então, o primeiro contato de vocês com o paciente, além lá da anamnese, do vínculo terapêutico, é descrição, é uma tarefa descritiva e não analítica, tá? Isso significa o quê? Quando o paciente entra em contato com vocês, como o caso dessa paciente, ela chega para mim e fala assim, tudo bem, estou buscando lá um terapeuta, etc. Por quê? Porque eu estou tendo sintomas... Eu acho que tem o microfone aberto, gente. Eu estou tendo sintomas de vazio, eu estou sentindo ansiedade, eu experimento insegurança, eu tenho enxaqueca, etc., o dia todo, culpa, fadiga, etc. Ela traz esses sintomas. Esses sintomas aqui é um dos materiais mais importantes de todo o processo. Parece simples, mas são dos materiais mais importantes. Se vocês retornarem um pouquinho às aulas, vocês vão perceber que lá eu falo, quando o paciente chega no processo analítico, o que o paciente traz são os sintomas. Os sintomas estão na terceira camada cortical. Ou seja, não é o afeto, não é o cérebro ali reptiliano, não é o estágio primário, não é o secundário. Às vezes o secundário, mas muito mais o terciário. Ou seja, são palavras que ele consegue dar para o sintoma que ele tem. São conceitos culturais que ele consegue dar para tentar transmitir para o analista aquilo que ele está experienciando. Então, aqui eu não estou acessando diretamente o afeto, mas eu uso esse material para interpretar qual que é o afeto, tal qual a psicanálise clássica utiliza a interpretação dos sonhos. O paciente não traz lá um elemento de que, sonhei com uma mala. Uma mala representa, é um objeto representacional, não é um objeto, um objeto, desculpa, simbólico, não um objeto representacional. Simboliza lá uma viagem, etc., para aquele indivíduo. No contexto social, é representacional. Então, a gente vai pegar cada elemento disso aqui e tentar correlacionar com o afeto que a gente hipotetiza que pode ser. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, o que vocês vão fazer em qualquer caso que vocês tenham? Imagina eu lá com essa paciente. O primeiro passo que eu faço é, numa primeira sessão, claro, lá o vínculo terapêutico, etc., a validação, importante, tá, gente? O paciente só vai conseguir relatar para você com sinceridade, transparência, detalhes e profundidade se você validar os sentimentos, os sintomas que ele está tendo. Se você não validar os sintomas que o paciente está tendo, ele não vai explorar esses sintomas com você. Significa o quê? Que quando alguém busca lá, no caso dessa paciente, fala, eu estou tendo ansiedade, etc. E aí ela fala, mas eu estou tendo ansiedade e não tem motivo, porque eu tenho um trabalho legal, eu tenho uma vida legal, uma vida financeira legal, uma família legal, etc. E aí ela traz, eu estou tendo ansiedade. Quando ela traz esse discurso, ela já está trazendo para mim o entorno da vida que ela tem.
o entorno do que ela compartilha com as pessoas ao seu redor e o que essas pessoas compartilham para ela, invalidam. Ó, não é incomum a gente encontrar pessoas falando, você tem uma vida legal, você tem um emprego legal, porque essa sensação de vazio, porque essa depressão, etc. Então, o primeiro passo que eu faço, eu vou validar o sentimento. Eu falo assim, senhora, mas não é viável que você experimente ansiedade tal como você se sente? A ideia de ter que garantir um bom atendimento para aquele paciente? Não é, não é válido que você experimente ansiedade saindo de um relacionamento, entrando em outro relacionamento, tendo o percurso que você tem, a história que você tem? À medida que a paciente fala assim, nossa, verdade, acho que faz sentido eu ter ansiedade. E um outro ponto, ansiedade não é uma coisa que você controle, por mais que vão prometer, não é algo que você controla. Nem os nossos pensamentos a gente controla, eles vêm à tona, eles têm uma função. Mas um ponto mais importante, você acha que a sua ansiedade não está cumprindo uma função? Ou seja, você só sente ansiedade porque tem alguma coisa, alguma causa que está desencadeando essa ansiedade. Aí eu vou retornar lá na pré-história e dizer para ela que, senhora A, o que ocasionava nós, humanos, homo sapiens, sentir medo há 50 mil anos atrás, não era o que ocasiona a gente ter medo hoje. O que nos dá medo hoje não é só um predador físico, é uma rejeição social. Dá medo achar que eu não atendi bem o meu paciente. Dá medo achar que eu não estou conseguindo conduzir ele para um processo de tratamento eficaz. Dá medo, isso traz insegurança. Quando o paciente começa a mudar essa perspectiva dele, o que a gente está fazendo é uma validação emocional. Quando ela valida essa ansiedade dela, tenha certeza que todas as vezes que ela experimentar ansiedade, ela vai relatar para você. Ela vai trazer esse conteúdo para você por essa perspectiva. Ela vai dizer, eu estava no ambiente, eu tive uma prova, eu tive uma reunião, eu experimentei ansiedade. Sem você precisar perguntar, às vezes o próprio paciente já fala, mas é porque eu tinha medo de não me sair bem. Eu tinha medo de rejeição. Sei lá, eu já fui muito mal numa apresentação e eu tinha medo de se repetir. Eu tenho uma insegurança. Então, validar o que o paciente está sentindo é a oportunidade dele escancarar esse sentimento para você, escancarar esse sintoma que ele tem. Se você não valida cada mínimo sintoma, por mais insignificante que seja para o paciente, pode ter certeza que ele não vai fragmentar, abrir esse sintoma para você, onde acontece, como acontece, por que acontece. Ele começa a teorizar com você. E aí lembre-se, quando eu falo validar isso, vocês precisam acreditar naquilo que vocês estão validando. Não é possível assim que vocês não entendam que uma ansiedade seja um sintoma apontando para uma coisa maior. Não é possível que a gente não entenda que, de fato, a gente não controla os nossos pensamentos. Às vezes a gente gerencia, mas não controla. Então, validar isso é preciso que genuinamente você acredite naquilo. Porque só falar para o paciente que você tem direito, tá tudo bem você sentir isso, mas genuinamente você não está sentindo e acreditando no que você está falando, você está influenciando esse paciente. Lembre-se lá da conexão cérebro direito, que é uma conexão emocional e não verbal, tá? Então, validar isso é todas as vezes que ela tiver insegurança, que ela tiver crise de enxaqueca, que ela tiver ansiedade, ela vai trazer isso à tona. Ela vai. Crise de enxaqueca aqui, gente, eu estou falando de uma questão mais física, por exemplo. O que eu vou dizer para ela? Às vezes eu trago isso, eu trago uma fragmentação do porquê a enxaqueca acontece numa perspectiva emocional. Mas você sabia que se você tem medo da rejeição num ambiente, etc., de pessoas, e aí esse medo de rejeição vai ativar lá uma hipótese que vai aumentar o cortisol. E quanto mais cortisol eu tenho na minha corrente sanguínea, mais eu posso ter enxaqueca, mais pode gerar dor de cabeça. Ou seja, tem pacientes que você precisa trazer uma explicação do porquê aquilo está acontecendo para ele aceitar a tua validação. Mas validar é isso, é fragmentar, é psicoeducar, é ensinar esse paciente, tá? Então, o primeiro ponto, para acessar os sintomas, eu preciso validar os sintomas, ok? Então, o primeiro ponto, ou seja, o primeiro material de trabalho nosso é o que o paciente traz, é a razão pela qual ele foi buscar o processo psicanalítico, tá? E aí a paciente trouxe, como vocês viram lá nesse caso, eu resumi aqui um pouquinho, mas sintomas que a paciente apresenta. E aí, quando vocês forem descrever esses sintomas, a gente coloca em categoria, tá? Geralmente eu recomendo muito que vocês façam uma anamnese, assim, um papelzinho colocando lá físico, sentimento e pensamento. Ou emocional, afetivo, etc. Mas físico quer dizer que eu vou colocar na categoria físico o que ela sente, o que ela tem como sintoma físico. E não é o paciente que vai falar, físico eu experimento isso e emocional experimenta aquilo. É você que tem que conduzir.
Por exemplo, quando a paciente fala, eu estou experimentando ansiedade. Bom, ansiedade, eu vou pegar a ansiedade aqui, vou colocar numa característica de sentimento que ela está sentindo aqui numa emoção secundária, mas uma emoção, sentimento. Tá, me descreva agora essa ansiedade em sintomas físicos. Como que é essa ansiedade física? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a ansiedade pode ser desencadeada tanto pelo sistema de medo, mesmo questão de vida, sobrevivência, como pode ser desencadeada pelo panic grief, vínculo, validação e rejeição. Então, o que eu vou pegar como elemento é características, basicamente físicas, tá? Tá, essa ansiedade, me descreva essa ansiedade a última vez que aconteceu fisicamente. Tá, e quando essa ansiedade acontece, você está lá, aconteceu uma ansiedade, e você sentiu esses sintomas físicos, o que que você pensa quando você sente essa ansiedade? Percebam para onde o pensamento do paciente vai. Se o paciente, se o sentimento, se o pensamento desse paciente se direciona para o objeto que está causando ansiedade. A pessoa, as pessoas presentes, o medo de falhar, o medo de não ir bem, o medo de fracassar. O pensamento sempre vai buscar o objeto, tá? O pensamento não é aleatório, ele sempre tem para onde ir. Então, peguem essas características, assim, tentem, de certa forma, estruturar isso, sistematizar isso. Sintomas do paciente que ele apresenta, os sintomas físicos, sentimentos e pensamentos. Um outro ponto importante. Durante os processos, assim, gente, é muito importante que vocês peguem cada um desses sentimentos e fragmentem ele, dividam ele nas fases de vida do paciente. Ou seja, peguem a ansiedade que hoje essa paciente senhora A experimenta e percebam quando essa ansiedade começou. Na sua infância você teve ansiedade? Não tive. Na adolescência você teve? Tive. Na escola? Me conta uma cena em que você acha que experimentou ansiedade. Ou seja, eu não quero o sintoma só agora. Eu quero um dado, se possível, que esse sentimento que ela estava tendo aqui já estava presente lá na infância, lá na adolescência, lá na vida adulta, no início do relacionamento. Quando eu faço isso, eu vou pegar do mesmo jeito, tá? E essa ansiedade, lá na adolescência, ela tem diferença em sintomas físicas da ansiedade hoje ou os sintomas são semelhantes? O que que você consegue me trazer? Tá? Isso eu estou estruturando. E a paciente fala, a ansiedade era da mesma forma. Eu tinha um aperto no peito, uma angústia, uma sensação assim de que algo ruim ia acontecer. Tinha lá e tinha aqui. Aí eu vou falar, então a gente está tendo uma repetição de uma ansiedade que já aconteceu lá, se acentuou por um tempo e agora está presente aqui de novo. Não é novo essa ansiedade para você com esses sintomas, com essa característica. Aí a diferença vem aqui. Mas lá nessa fase dessa adolescência, quando você tinha ansiedade, o que que você pensava? Você consegue lembrar? Às vezes o paciente lembra. Eu lembrava dos coleguinhas da sala, se eu não saísse bem. Se repete aqui, hoje você direciona isso para a reunião, para os colegas profissionais, tá? Então eu vou pegar essas 3 características de sintomas aqui e vou fragmentar ela nas fases de vida do paciente. Eu coloco lá dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 18, 19 e assim eu vou. Tá? Isso é importante para mim. Isso é uma confirmação de que o afeto ou o sintoma do paciente não começou agora, tá? Ou seja, começou lá na infância. Mas se começou lá na infância, na adolescência, num outro momento, uma outra fase da vida, e ela sobreviveu e veio até aqui, significa que nesse meio tempo, nesse percurso até o momento presente, que ela não conseguiu mais aguentar, ela encontrou alguma forma de sobreviver, de atender a essa necessidade. Porque daí os sintomas se acentuou, ela sobreviveu, está até aqui. E aí agora ela não conseguiu mais e buscou uma ajuda. Mas entendam, existe um percurso entre o paciente que experimenta pela primeira vez aquilo e o paciente que está diante de você. Compreender o que ele fez nesse meio tempo é olhar para mecanismos de defesa, é olhar para tentativas de solução, é olhar para tentativas de homeostase, tá? Então, eu coloquei aqui a característica, mas eu acho que eu deixei um pouco mais claro aqui. Então, quando eu falo para vocês pegarem os sintomas, ou seja, pegar os sintomas que o paciente apresenta, sim, eu estou tentando dizer para vocês que vocês precisam encontrar qual é o afeto. Mas encontrar qual é a necessidade afetiva só é possível se eu considerar os sintomas. Se eu não tiver os sintomas categorizados, organizados, sistematizados, eu não consigo comparar com os afetos. Para eu comparar, entender que quando a gente fala de uma ansiedade que gera uma angústia, um nó na garganta, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, eu estou falando de panic grief. Mas quando eu falo de uma ansiedade que é o medo, uma hipervigilância, um cortisol muito acelerado, etc., eu estou falando de um fear. Eu só consigo isso se eu organizar esses sintomas. Aqui eu estou organizando, e é desse jeito que eu faço, gente. Aqui eu coloquei, categorizei os sintomas que a paciente apresentou,
nesse breve relato de caso, mas claro que em toda a sessão eu vou captando de novo esses sintomas para ir reforçando isso, e aí eu vou colocando aqui, tá? Eu vou trazendo isso aqui. Acho que aqui começa a trazer a ideia de que se eu anulo ou se eu ensino o paciente a anestesiar o sintoma dele, se eu tiro ele rapidamente do ambiente em que está causando o sintoma dele, eu estou, de certa forma, não compreendendo qual que é o afeto em desvio. Por isso que antes de trabalhar sintomas, antes de anestesiar sintomas, antes de tirar o paciente, claro que isso tem que ser avaliado, estou falando de um ambiente traumatizante, isso tem que ser avaliado para você não cometer isso, tirar o paciente de um ambiente que ele está adoecendo muito mais do que se ele estivesse fora. Mas se é possível, se é uma questão de convívio, se é um relacionamento, uma compulsão, aquele sintoma lá é um material para eu descobrir qual é o afeto. Então, eu não tiro o paciente daquilo e anestesio os sintomas dele antes de eu descobrir qual que é o afeto em desvio. Os elementos que eu tenho para descobrir esse afeto, gente, é através dos sintomas. Acreditem nisso, tá? Nada na vida seria melhor para direcionar o paciente para aquilo que faz bem para ele do que o que ele sente. Nenhuma outra coisa, nenhuma técnica. Quando eu peguei e categorizei lá sintomas físicos, sentimentos e pensamentos, eu tenho lá isso aqui, etc. O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar esses sintomas e vou correlacionar eles com cada um dos afetos, para eu descobrir qual que é o afeto que está em desvio. E aqui é um ponto importante. É muito difícil que o paciente vá buscar um processo terapêutico e ele esteja com apenas um afeto em desvio. É muito difícil, porque quando o paciente só tem um afeto em desvio, a não ser que esse afeto seja exatamente o panic grief, que é um afeto muito dolorido, muito intenso, geralmente esse paciente ele vai com outros afetos, tá? Ele vai com outros afetos em desvio. Isso nunca é enrijecido que vai ser unicamente aquele afeto. Acho que isso é bom para vocês ampliarem que eu posso estar querendo encontrar um único afeto, não, às vezes é mais, né? A gente fala que o afeto é meio que um cobertor curto. Você puxa de cá e descobre de lá. E aí você tem que arrumar lá e descobre de cá. Então, a vida é isso. Eu postei esses dias no status do Instagram que viver, né? Aí eu vi alguém postando assim que enquanto você estiver vivo, você terá louça suja para lavar. É basicamente isso. Enquanto o paciente estiver vivendo, ele tem ajustes para fazer na vida. É um aprendizado constante. Ninguém está livre disso, ok? Então, nessa paciente aqui, eu categorizei ali sintomas físicos, crise de enxaqueca, fadiga, ansiedade, etc. Os sentimentos, ansiedade, culpa, vergonha, pensamento, insegurança, culpa, vergonha. Isso é muito interessante para vocês entenderem que culpa, gente, vergonha, insegurança não é uma emoção primária, não é um afeto. Nem ansiedade, de certa forma, é um afeto. Tá? A ansiedade, ela é uma emoção secundária, uma emoção social, não está presente em todos os mamíferos. Significa que a ansiedade é causada por um afeto. Tá? Então, pegar isso aqui, entender o que é gerado por um ambiente, uma consequência, o que é um sintoma do que é um afeto puro. É isso que a gente precisa entender. Então, se você, como eu fiz com essa paciente, peguei todos lá os sintomas e relacionei esses sintomas, coloquei ali organizadinho, esses são os sintomas que a paciente apresenta. Um ponto importante para a gente fazer é tentar levar esses sintomas aqui para quando eles acontecem. Ou seja, às vezes a gente quer sempre pegar o sintoma atual, mas tentem descobrir aonde, por exemplo, essa ansiedade acontece. Qual que é o ambiente em que ela acontece? Aonde você estava quando aconteceu a última ansiedade? E aí vocês vão começar a perceber um padrão, que a ansiedade que essa moça sentiu lá na adolescência era no contexto social, no contexto de avaliação, perante uma apresentação de trabalho, e o que ela está experimentando hoje, diante de um paciente que ela está atendendo, pode ser a mesma ansiedade. Tá? Então, peguem esses afetos e categorizem ele no repertório de tempo, nas experiências de vida que esse paciente apresenta. Isso é importante. E aí eu perguntei para vocês, então, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer no processo de tratamento analítico é pegar os sintomas. Eu vou descrever, não é interpretar. Às vezes a gente comete um erro que o paciente fala assim, eu estou sentindo ansiedade. A gente já quer interpretar, não, ele está falando ansiedade, mas na verdade não é ansiedade, é medo. Ou quando o paciente fala, eu estou sentindo, sei lá, raiva, e você fala, não, acho que não é raiva, na verdade ela está sentindo desejo e está falando raiva. Não é, o sintoma é do paciente, a gente precisa pegar o sintoma que ele verbaliza, é o nome que ele deu para o que ele está sentindo. Tá? Por isso que a gente fala que não é uma tarefa interpretativa, é uma tarefa descritiva. Peguei esses sintomas aqui, se eu pegar esses sintomas como eu categorizei para vocês e relacionar isso com as necessidades afetivas, eu vou encontrar uma necessidade afetiva mais evidente, que está lá mais em desequilíbrio,
e posso encontrar outras necessidades afetivas em fora da homeostase, mas não tanto quanto essa necessidade afetiva primária. E aí vocês trouxeram um ponto importante. Vocês falaram assim, eu acho que pode ser ali o panic grief, eu acho que pode ser o care, eu acho que pode ser o lust, a sexualidade, assim sucessivamente. Importante isso, importante. Por quê? Entendam que quando você tem um afeto em desvio, não significa que você vai ter esse único afeto em desvio para a vida toda. Esse afeto em desvio pode desencadear o desvio de outras necessidades afetivas. Imaginem aí, eu já tive pacientes assim, eu tenho uma necessidade de vínculo, eu não consigo vínculo. Como que eu vou aliviar a dor do capa opioide sendo liberado porque eu não tenho vínculo? Lust, o sexo, principalmente se a gente está falando de um contexto feminino, que a cultura traz a mulher como esse objeto sexual, etc. Mas se a gente está falando de um homem que está padecendo também do desequilíbrio do panic grief, esse sistema afetivo ele vai desencadear a ativação do sistema lust na necessidade, porque o CK ele vai se ativar, então ele vai buscar as ferramentas que ele tem, ele fala, então eu vou, sei lá, começar a ter relação sexual com todas as pessoas. Vou trazer pessoas aqui em casa, vou para casa das pessoas, vou sair para a balada, vou me encontrar com pessoas. Não é que a ideia do sexo, gente, seja vínculo. Não é isso. Mas é que a ideia do sexo alivia o sintoma do abandono. Alivia o sofrimento de você não ter vínculo. Alivia o capa opioide que está sendo liberado lá, transforma ele em mu-opioide. Está sofrendo por rejeição, por não ter vínculo, e conseguir um sexo é basicamente ter meio que um abraço. Paliativamente eu tive um abraço, eu não estou sozinho. É isso que o nosso cérebro entende, tá? E aí, claro, vai depender do superego de cada pessoa, a cultura, a permissão, a liberdade, etc. Mas eu estou dizendo que vocês vão pegar esses sintomas aqui e relacionar esses sintomas com os afetos. Lembrando que, através desses sintomas, eu posso ter mais do que um afeto em desvio. Que a pessoa começa ali com um panic grief. Mas como o panic grief está muito desregulado, um outro afeto se ativa para tentar amenizar esse sofrimento. Então, quando eu vou pegar sintomas, ele não aponta somente para o panic grief, ele também aponta, por exemplo, lá para o lust, que é a necessidade sexual. Por quê? Porque o indivíduo já está fazendo uso do lust para tentar aliviar o desequilíbrio do sistema panic grief. Ok? Geralmente, assim, 90% das vezes, todos os afetos atendem, servem ao panic grief, tá? Todos os afetos podem ser desencadeados para atender, para aliviar o sintoma do panic grief, porque ele é um dos sintomas mais intensos. A dor que você sente nele é mais intensa. Então, se eu puder ativar outros afetos para aliviar o sintoma do panic grief, o cérebro vai fazer isso, tá? Para restaurar ou minimizar ali a dor homeostática que está em desequilíbrio. E aí, depois, quando vocês forem lá pegar o caso, peguem os sintomas aqui e correlacionem com os afetos. Tentem fazer essa ligação. Esse sintoma aqui, crise de enxaqueca, fadiga, é sintoma físico. Ansiedade, culpa, vergonha, aponta para que necessidade afetiva? O caso descreve esses sentimentos ali. O caso está trazendo isso ali. E aí, o que vocês vão fazer é pegar só esses dados aqui. Eu falo que é um clínico porque quando você vai no clínico, o clínico fala, você teve febre? Não, não teve. Então, ele já descarta a ideia de infecção. Pode ser uma inflamação, porque não teve febre. Teve diarreia? Não, não teve. Realmente, então, é uma inflamação, não é uma infecção. Da mesma forma, nós fazemos aqui. Nós pegamos sintomas para descartar afetos. Se a pessoa não está apresentando isso, então não tem como ser esse afeto. Não é por isso que a pessoa está sofrendo. Ok? O Júlio trouxe ali a ideia de que tá, mas ela entrou no casamento e posteriormente, mais à frente, no finalzinho do relacionamento, ela começou a perder o interesse sexual, agora no outro relacionamento, isso diminuiu o interesse dela, etc. Agora ela apresentou uma desregulação hormonal. Considere isso, é importante considerar isso. Porque aqui ela está tendo uma questão também que precisa ser levada em conta biológica, mas o desinteresse já teve um primeiro evento lá no finalzinho do relacionamento. Tá? Ou seja, correlacionar as fases da vida é importante. Eu não posso trabalhar só com relacionamento de hoje. Eu preciso olhar para as dinâmicas dos outros relacionamentos, que os afetos se repetem. Então, se eu for pegar lá esses sintomas que eu falei para vocês lá e correlacionar ele com afetos, os afetos que nós vamos ter em desequilíbrio, que foram os afetos que eu trabalhei com essa paciente, primariamente panic grief. Ou seja, vocês acertaram. A gente está falando muito de vínculo. Se a gente está falando de uma dependência emocional, se a gente está falando de uma necessidade de validação, a gente está falando de panic grief, tá? Por quê? Não é que ser validado é só bom, gente.
Ser validado diminui dor. Ter vínculo diminui dor. Não é só porque é bom, porque é prazeroso, diminui dor. Quando vocês veem alguém que está o tempo todo se manifestando, precisando de uma validação, a pessoa está aliviando uma dor. Quando vocês veem alguém usando uma droga, álcool, etc., a pessoa está aliviando uma dor. Álcool, droga, transforma a capa opioide, transforma o abandono em acolhimento, em validação. Transforma a capa opioide, panic grief, em mu-opioide, sistema care. Eu falo que eu jamais conseguiria viver nas ruas de Curitiba como as pessoas vivem aqui, sem estar o tempo todo anestesiado, sem ter uma droga, sem ter uma bebida. É impossível. Por isso que sair, de certa forma, da dependência química é tão difícil. Porque você tem que abrir mão de uma coisa que você encontrou na vida para aliviar uma dor que você tem. E aí a gente quer, às vezes, tirar aquele objeto da pessoa, a gente não quer tratar a dor dela. Tá? O álcool, as drogas são sintomas, servem para aliviar o afeto em desvio. Então, nesse caso aqui, a paciente trouxe dos relatos dela panic grief, a necessidade maior, necessidade de vínculo, era dessa necessidade que ela estava sofrendo. Era isso que estava doendo nela. É isso que estava acometendo, é isso que estava ativando o sistema seeking para buscar. Está doendo, vamos buscar vínculo. Está doendo, não deu certo aqui, vamos para outro. Está doendo, não deu certo aqui, agora vamos para lá. Então, o seeking está o tempo todo atendendo às necessidades do paciente para eles retornarem para a homeostase, não importa o que custe. Então, o primeiro afeto, assim, o mais importante e que desencadeou, isso que é importante, o panic grief é que aponta para o fear, porque ele desencadeou outros sistemas de ativação. Ele desencadeou o fear e desencadeou o lust. O afeto que pode aliviar o panic grief é o care. Se a pessoa experimenta, como vocês disseram, a validação, o acolhimento, a pessoa desliga o sistema panic grief, ou seja, a pessoa transforma a capa opioide em mu-opioide. E a paciente, através do seeking dela, está fazendo isso. As tentativas dela é de fazer isso, é de aliviar a dor. Então, dizer... E aqui é interessante, porque aqui não ativou no sentido dela buscar, mas o panic grief ativou o lust ali no sentido de que, ó, isso aqui não é bom, isso aqui não é prazeroso, isso aqui não dá certo. Porque tem elementos da paciente que já sensibilizou o sistema lust dela no primeiro relacionamento, quando ela casou. A obrigatoriedade de ter que ceder a um parceiro que tem desejo sexual sem você ter desejo sexual machuca, sensibiliza. Registre essa memória para você se proteger disso no futuro. Então, a cobrança que ela sente de sexo do parceiro atual, embora a Dagmar leu para nós, isso não é uma cobrança que seja feita diretamente por ele, é algo que ela intui, é algo que ela interpreta, é algo que ela mesma se cobra, não é sobre esse parceiro, é sobre o relacionamento anterior. O afeto está desequilibrado do relacionamento anterior. Tá? É naquele relacionamento que ele que sensibilizou e agora, nesse relacionamento atual, ele está tentando não ser ativado. Ele está tentando não realizar sexo, porque a experiência do sexo no relacionamento anterior foi horrível, foi traumática, foi submissão, subjugação, sem ter algo em troca. Porque, como vocês mesmos relataram, ela não teve essa troca do parceiro, do ex-parceiro dela. Tá? Então, sistema panic grief, como qualquer outro sistema, pode ativar outros sistemas afetivos. E aí, quando você vai pegar... Por que é complicado? Você pega sintomas lá, físicos, sentimentos e pensamentos, e você vai correlacionar isso com afeto, vai ter vezes que você vai ficar em dúvida se você está falando do panic grief ou se você está falando de um fear. Você vai ter dúvida disso, porque os sintomas batem para os dois. Mas é importante considerar o contexto histórico do paciente. É importante considerar que se hoje ela está sofrendo de fear, ok, mas na primeira vez que ela experimentou ansiedade, ela pode não estar tendo o sintoma que corrobora para o fear que ela está tendo agora. Então, a ideia de correlacionar e comparar isso em diferentes fases da vida é para dizer qual é a legitimidade do sintoma que a paciente experimenta hoje. Tá? Nesse caso aqui, então, o sintoma maior, o afeto em desvio que eu consegui encontrar é panic grief, ou seja, está dado que é esse afeto que eu tenho que explorar. Está dado que é essa necessidade que a paciente está tentando atender. É essa necessidade que está provocando os sintomas que fez ela buscar uma terapia. Ela quer parar de sentir o sintoma, mas ela não sabe que é a necessidade de vínculo que não está sendo atendida. Isso é um processo de interpretação que você faz junto com o paciente para chegar nisso aqui. Não é uma interpretação aleatória, é uma interpretação clínica. É baseado em dados que o próprio paciente traz.
é baseado nos dados que um clínico geral faz de um diagnóstico de um paciente com uma infecção ou uma inflamação. Por isso que não é interpretativa, porque é dado, é o que o paciente está trazendo como sintoma. Isso muda tudo no nosso trabalho. Não estou interpretando, gente, eu estou pegando dados aqui e correlacionando isso. É essa segurança que a gente precisa ter, essa metodologia. Ah, Eduardo, mas isso não coloca a neuropsicanálise numa caixa? Não coloca, porque aqui cabe subjetividade. Cabe muita subjetividade. Aqui eu não estou ditando para o paciente. É o sintoma dele que está trazendo aquilo. É o sintoma dele que está contando do que ele está sentindo. Não sou eu que estou interpretando, dizendo que, na verdade, ele está sofrendo porque ele queria aquilo. E ele não quer reconhecer o desejo que ele tem. Não é sobre isso. Tá? Então, peguei o sintoma. O primeiro passo, só recapitulando. Pego os sintomas, vou estruturar, sistematizar, categorizar esses sintomas em físicos, sentimentos e pensamentos. Depois, e aí, claro, vocês podem ampliar isso, tá? Eu pego lá em sentimentos e pensamento, mas eu posso pensar assim, tá? E quando você sente isso, em que evento, em que momento, em diferentes fases da vida? Então, vocês fragmentam e ampliam essa investigação clínica, tá? Assim, quando vai acontecer um laudo, sei lá, da psiquiatria, eles sempre vão investigar detalhes e várias fases da vida, não somente o agora. A gente faz a mesma coisa nesse trabalho aqui. Então, panic grief, essa é a necessidade maior. Quando eu falo que essa é a necessidade maior, a gente significa que se a paciente conseguir solucionar, desligar o sistema panic grief, o sistema fear e o sistema lust pode se desligar. Mas, se eu desligar o sistema lust, não significa que o sistema panic grief vai se desligar. Eu preciso sempre desligar o sintoma ou o afeto que está em maior evidência, que está causando maior sofrimento. É isso que eu preciso considerar. Tá? É como se fosse a ideia que eu disse na aula anterior, de baixo para cima. É o afeto que está causando o sintoma, não desligar o sintoma para depois tratar o afeto. Nesse caso aqui, o panic grief tornou o fear e o lust afeto, sintomas. Tornou eles sintomas porque são sintomas, afetos que se tornaram sintomas para tentar atender a essa necessidade, retornar à pré-homeostase. Então, eu falei que a paciente trouxe os sintomas, sistematizei esses sintomas da paciente nas categorias que eu acabei de apresentar para vocês. Agora, vejam, aqui é um outro processo que faz parte daquela estrutura. Primeiro eu vou pegar os sintomas, depois eu vou descobrir qual é o afeto. Já fizemos isso, pegamos os sintomas, correlacionamos esses sintomas, que vocês podem aplicar em qualquer caso clínico. Agora eu estou, então, descobrindo qual é o afeto. Bom, descobrimos qual que é o afeto, correlacionando esses sintomas, comparando ele com os afetos. Descobrir quais são os sintomas, descobrir qual é o afeto, quais são os afetos. Agora eu preciso descobrir qual é a automatização. Ou seja, qual é o modelo preditivo desse paciente. Em outras aulas, eu falei sobre a ideia lá do princípio da energia livre do Carl Friston, que o tempo todo o cérebro está tentando prever a realidade. À medida que ele prevê a realidade, ele está diminuindo o gasto de energia, ele está diminuindo a energia livre. O exemplo que eu dei lá é de uma gota de tinta. Se você tem um recipiente com água, solta essa gota de tinta dentro da água, ela vai se dissipar, ela vai desaparecer, se misturar com a água. A energia livre é a camada, o envoltório de Markov, que eu também falei para vocês em outra aula, que envolve essa camada de tinta. Quando essa camada de tinta está na sua forma original, ela sabe se diferenciar de quem é ela, de quem é a água. Ela sabe o que ela precisa trabalhar, diminuir energia livre, dissipação, para manter a sua forma. Manter a sua forma é continuar existindo. O cérebro preditivo é exatamente isso. Ele sabe quem é você. Ele sabe quais são as suas necessidades. Então, ele tenta o tempo todo olhar para a realidade e já prever essa realidade para atender às suas necessidades. Porque se isso precisar ir na consciência, vai dar trabalho, vai gastar energia. Então, a gota de tinta continuar existindo, diminuindo energia livre, é você continuar existindo, atendendo às suas necessidades homeostáticas. À medida que você não atende às suas necessidades homeostáticas, você está se dissipando como a gota de tinta na água. Está deixando de existir. No nosso conceito de mamífero, estamos nos aproximando da morte. Quanto mais eu me afasto da homeostase, mais eu estou me aproximando da morte. Então,
Estar dentro da homeostase é atender a essa necessidade. Então, a paciente apresenta uma necessidade que ela já trazia, necessidade de vínculo. Ela tem, como vocês disseram, a necessidade de validação. É uma necessidade que ela tem. Eu tenho, você tem. Todo mundo tem. Não tem um único mamífero pensante, racional, que não tenha uma necessidade de validação, necessidade de vínculo. A forma que ele atende a essa necessidade, a forma que ele aprendeu a atender essa necessidade para se manter dentro da sua homeostase, cabe subjetividade, tem a ver com o seu percurso, cabe singularidade, tem que a ver com a sua história, com a sua cultura, com o seu país, com os seus conhecimentos. Isso tem a ver com a subjetividade, mas atender a essa necessidade precisa, porque isso garante sobrevivência. Então, essa paciente com uma necessidade de panic grief forte, que os sintomas apresentavam e correlacionavam para esse afeto, ela precisa atender essa necessidade. E como que ela fez? Porque essa necessidade não é de agora, por isso que eu falo que nunca é agora, tá? Essa necessidade já estava presente desde lá do ventre. Na formação do feto, a partir do tronco cerebral, essa era uma das primeiras necessidades que ela teve evidente. Essas necessidades lá, como que desde essa ideia lá do ventre até o momento atual, ela conseguiu atender a necessidade dela? Várias tentativas que ela fez para atender uma necessidade. Quando nós construímos esse modelo, por exemplo, sinto sede, o meu modelo preditivo, a minha automatização é que tomar água mata a sede. Qual que é o modelo preditivo dela de que o que ela precisa fazer para suprir a necessidade de vínculo? O que ela precisa fazer para garantir que ela vai receber care e desligar o sistema panic grief? O que ela precisa fazer? Qual que é a automatização dela? Essa automatização que ela tem, ela nem sempre é fundamentada numa realidade. Ela nem sempre é uma solução realista e eficaz para atender a necessidade. Se eu estou falando de uma necessidade emocional e se a sede fosse um afeto emocional, eu poderia muito bem automatizar que quando eu sinto sede eu tomo coca. Eu poderia automatizar isso. E o tempo todo eu ia ter desidratação, ia ter problema nos rins, envelhecimento, pele seca, e eu não iria entender que é porque eu tinha que tomar água e não tomar coca. Mas se está automatizado, gente, significa que não está na consciência. E isso é um ponto importante. Se está automatizado, se a gente está falando de uma automatização, a gente está falando da ideia da repressão. O que significa que aquele aprendizado de como atender determinada necessidade não é consciente, ela não vem à consciência, ela só é repetida, ela só acontece, tá? Então, quando pela primeira vez ela aprendeu que eu sinto necessidade de vínculo e como que eu vou atender essa necessidade de vínculo, ela tentou aquilo, se tem dado certo ou não, mas naquele momento foi o que ela conseguiu fazer. O cérebro, para sobreviver, automatiza. Por que na infância é o período que a gente mais automatiza aprendizados, previsões? Porque na infância o neocórtex ainda está em desenvolvimento. As áreas, as regiões do nosso cérebro que vão armazenar outras memórias, inclusive a ideia do hipocampo que resgata essas memórias, está em desenvolvimento. Então, a maior parte das memórias da nossa infância são automatizadas. Por isso que eu falo sempre para vocês que existem, que eu concorde os psicanalistas ou não, mas existe um buraco, um vazio entre a infância do indivíduo. Por mais que a gente bata naquela tecla, pratique associação livre, existem elementos da vida do indivíduo que ele não consegue lembrar, aquilo não é acessível à livre associação. Por quê? Porque essas memórias, elas são automatizadas. Significa que não são memórias episódicas, eu não consigo ter uma imagem representacional para eu conseguir verbalizar e transmitir aquilo para o analista, eu não consigo. Então, eu só executo aquilo. Eu acho que uma pergunta boa é quando na sua vida, por exemplo, você aprendeu que água matava a sede? Qual de nós temos essa memória? O primeiro momento em que nós tomamos água e aí lembramos que água iria matar a sede. Mas essa memória está lá, esse conhecimento está intrínseco em nós. A maioria de nós nem sabe por que a água mata a sede, mas a gente tem prova experiencial de que ela mata a sede, ela sana a necessidade que nós temos. Então, a água é apenas um exemplo, mas imagina a quantidade de memórias que nós temos emocionais, que são memórias mais complexas do que memórias homeostáticas, que nós não conseguimos lembrar, que nós não conseguimos verbalizar. Então, nesse sentido, a paciente automatizou, como todos nós automatizamos, alguma forma de atender a nossa necessidade de vínculo. Isso está automatizado.
A não ser que eu entre num processo terapêutico e vá trabalhar, isso está automatizado, tá? Mas quando isso está automatizado, significa, e aí de novo, quando eu estou dizendo para vocês que, de certa forma, a pessoa pode ir lá usar essa metodologia ou automatizar um determinado aprendizado que tomar coca para matar a sede funciona, ela automatizou aquilo. Ela vai levar um determinado tempo até que a coca realmente pare de funcionar. A coca não alivie nem paliativamente mais a sede, porque paliativamente a coca por um tempo ela alivia, mas depois ela para de aliviar. Quando a coca para de aliviar a sede, o indivíduo vai buscar o médico, ele vai buscar uma ajuda. Quando o modelo preditivo, o aprendizado automatizado do paciente falha, aí o sintoma vem à tona. Aí o sintoma faz ele buscar ajuda. É esse sintoma que faz ele ir até o nosso consultório e buscar um atendimento neuropsicanalítico. É isso, é o que ele está experimentando ali. Se a gente pega o caso pincelado dessa paciente e aponta aqui, quais são as repetições que a gente consegue encontrar na vida dela? A repetição que está presente no elemento, como vocês muito bem colocaram, com o pai, etc., também tem um pouco com a mãe, tem com o marido, etc., tem no relacionamento atual, tem no trabalho, etc. Então, é essa automatização. Quando eu falo de automatização, gente, significa que isso vai se repetir. Isso vai se repetir, mas não é só lá no relacionamento. Essa repetição precisa acontecer em outros contextos sociais, em outros ambientes que ela convive, que ela se relaciona, em outras fases da vida. Tem que haver uma repetição, porque essa repetição está manifestando o conteúdo que está reprimido. Quando a gente fala do retorno do recalcado, em neuropsicanálise, a gente está falando de um sintoma que veio à tona. O que retorna é o sintoma, não é o afeto. O sintoma vem à tona, por quê? Porque aquela necessidade não está sendo atendida. O modelo preditivo, o que você automatizou para atender a necessidade, não funciona mais. Você vai ter que atualizar ele. A gente vai ter que atualizar. E um exemplo que eu coloquei ali de repetição nesse histórico da paciente. Buscar agradar o outro, né? Ela tinha lá um histórico muito grande de agradar, de submissão com o pai, com o marido, com pacientes, com o namorado. Essa submissão dela, esse desejo de, às vezes eu não quero estar ali, mas eu estou ali. Tá? Às vezes eu queria cobrar mais, queria encerrar. A paciente fala muito isso. Ela fala que às vezes ela queria encerrar a sessão em determinado tempo para não comprometer a sessão dos outros pacientes, o horário, mas ela acaba não conseguindo e compromete o horário desse e tem que compensar com outro, com outro, com outro. No final do dia ela está totalmente esgotada, porque ela não consegue impor um limite. Falar não pode. O limite de atendimento é isso. Tá? No marido, que é a relação que vocês falaram que veio da transferência desse relacionamento que ela tinha com o pai, essa ideia de codependência, pedir auxílio, pedir conselho, pedir opinião, etc. E depois ela transfere isso para o atual marido. Nesse caso desse atual marido lá do casamento dela, ela está só transferindo e passa, então, a dividir com ele a ideia de colocar ele como direcionador dela. Então, ele assume o lugar que era do pai. Mas uma coisa que não está no caso é que até hoje ela continua tendo uma ligação muito grande com o pai. A ligação dela é muito grande com o pai. Tá? Saiu do relacionamento, está no outro relacionamento, mas a ligação dela com o pai continua. Um caso que o pai está envelhecendo, isso compromete muito a saúde dela, porque o pai tem essa ideia de ser lá o cara que vai ajudar ela, né? Isso aqui, gente, a ideia de como atender a uma necessidade é basicamente, vocês podem sempre comparar isso com a água, tá? Acho que é muito claro com a água, é didático. Automatizei em algum momento que eu não lembro que eu ia atender a necessidade de sede bebendo água, automatizei de alguma forma em algum momento que eu não me lembro que eu iria desligar o panic grief, que eu ia atender a minha necessidade de cuidado, a minha necessidade de vínculo, fazendo tal coisa, automatizando tal coisa. Aqui a gente tem um papel de submissão, né? Então, quando ela entra nisso, nas relações, não somente ali as relações profissionais, mas relação de amizades, fazer coisas que ela não queria fazer, estar em coisas que ela não queria estar, ir para lugares que ela não queria ir, mas por não conseguir dizer não, ela acaba cedendo. Então, ela se anula e se submete em todas as relações. Isso é uma repetição. Quando eu falo que o processo terapêutico é uma oportunidade para a gente explorar isso, é porque vocês não têm ideia de quantas vezes eu testei essa paciente aqui no processo. De dar para ela o papel, a difícil tarefa dela escolher o horário da terapia, dela escolher o tema que a gente iria trabalhar na terapia.
dela escolher o dia da semana que nós iríamos se encontrar para fazer a terapia. Às vezes eu falava para ela assim, você permite que eu toque nisso? Não era uma permissão real que eu estava buscando, mas eu queria que ela tivesse contato com aquele desconforto. Queria que ela tivesse contato com ele e sobrevivesse a ele. Sobrevivesse a ele. E aí, quando ela falava, eu escolhi tal horário, uma coisa que ela não fazia de forma alguma era me mandar mensagem. Então, às vezes, ela estava muito mal e ela não me mandava mensagem. E eu batendo na tecla, até que eu falei que talvez eu teria que encerrar o processo terapêutico, porque eu não tinha essa segurança de que ela precisasse de mim, eu ia dar um amparo para ela. Então, ela começou a mandar mensagem, começou a dividir, mandar áudio, escrever texto, compartilhar isso, compartilhar aquilo. Ainda assim, ela se posicionando, se expressando, determinando, escolhendo, decidindo, o nosso vínculo não foi rompido. Ou seja, quebrei a ideia de predição. Por quê? Porque se eu estou falando de um erro preditivo e eu estou falando de uma submissão, gente, eu estou falando de alguém que aprendeu que se submeter, que ter passividade, que não dizer não para os outros, que não impor limite, é uma forma de continuar tendo vínculo. É uma forma de continuar sendo amado. É uma forma de continuar estando vinculado a alguém, uma forma de continuar tendo relacionamento. É esse papel de submissão. Porque quando, por exemplo, ela está com o paciente, ela não consegue dizer para o paciente, acabou o nosso horário, a gente retoma a semana que vem, ela teme que o paciente não volte. Mas não é questão financeira, porque não é o que ela precisa. É a ideia de que, e eu falo, o paciente sempre paga ela certinho, ela tem a agenda boa, mas dói nela, ela não se sente vinculada se o paciente não faz um post sobre o atendimento dela, se o paciente não traz um mimo para ela, se o paciente não faz um depoimento na rede social marcando ela, como as amigas recebem. É isso que traz a mensuração. É isso que fortalece a insegurança dela de que ainda não sou uma terapeuta boa. Ainda não estou boa o suficiente, ainda não estou cuidando desse paciente o suficiente, o tratamento não está bom o suficiente. Porque a mensuração que ela tem é das amigas. Tá? E aí um ponto importante aqui, que vai bater também no caso, é que quando a paciente automatiza essa submissão, esse não vou protestar, esse vou ter passividade, vou ser subjugada para continuar tendo vínculo, sendo amada, ela leva isso para a relação. Isso entra na relação dela amorosa, o casamento dela. E lá ela começa a exercer o mesmo papel. Por quê? Porque na ideia dela aprendeu com o pai, foram pais muito carinhosos, muito acolhedores, pais que davam apoio, que dava tudo. Ela fala que até foi, de certa forma, super protegida demais. E aí, nesse sentido, quando ela entra nesse relacionamento, ela continua sendo direcionada, ela continua sendo guiada, ela continua sendo amparada, ela continua sendo direcionada, ela continua sendo subjugada. E nesse sentido, essa experiência dela, eu falo isso, quando a gente busca um relacionamento, gente, não é consciente. Nosso relacionamento não é consciente. A gente está buscando coisas que a gente precisa trabalhar. A gente vai buscar coisas que são padrões conhecidos para mim a nível afetivo, não a nível cognitivo. Eu sei que cognitivo a gente acha que escolhe a melhor pessoa do mundo, mas só convivendo com essa pessoa para a gente saber quais são as dificuldades que essa pessoa traz à tona, que ela resgata de volta dessas dores afetivas. Então, a paciente pegou esse lugar e começou a exercer essa submissão, esse subjugamento que já era conhecido. Isso não é do relacionamento, isso já é com os pais. O cuidado, super protegido, sempre pedir amparo, pedir opinião, pedir para escolher, para decidir por ela, para dar uma explicação por ela, recorrer aos pais. Isso lá foi trago para o relacionamento. E no relacionamento ela já traz ali um elemento de como ela vê essa pessoa. Uma pessoa inteligente, uma pessoa experiente, uma pessoa inteligente, uma pessoa muito culta, etc. Ou seja, a figura de pai, tão bom, tão inteligente, tão bom para me direcionar, para me guiar quanto o pai era. E aí, essa figura corrobora, por quê? Porque essa figura confirma a minha predição. A gente vai fazer de tudo na vida para confirmar a predição. O que a gente não quer é desconfirmar a predição. Porque se eu desconfirmar a predição, a minha previsão, meu aprendizado, eu preciso atualizar ele. O ego vai ter que atualizar. E atualizar requer energia, requer desgaste e gera sofrimento. Por isso que muitas vezes a pessoa vai preferir estar num relacionamento totalmente disfuncional, mas conhecido. O novo, o desconhecido, o atualizar modelo preditivo é muito mais dolorido, é muito mais desconcertante. Se eu não tenho um vínculo fundamentado, eu não consigo induzir o paciente a construir esse novo aprendizado.
atualizar esse modelo preditivo. Eu falei para vocês a ideia de, imagina aí o modelo preditivo como eu aprendi a dirigir um carro de certa forma. E aí esse carro se modernizou. Agora eu tenho que aprender de novo a tirar a carteira, tenho que tirar a carteira, fazer todo o processo para agora dirigir esse carro. O que os nossos pacientes fazem é, quando eu falo mecanismo de defesa, em vez deles dirigirem o próprio carro, eles pegam carona. Eles estão de motorista, eles estão de carona, eles estão de passageiros, eles estão de Uber, eles estão de ônibus, então eles não estão no volante. Quando a vida traz um baque, eles precisam pegar no volante, o sintoma vem. Aí eu vou procurar um professor para me ensinar a dirigir de novo. Vou atualizar a minha carteira. Porque o meu modelo, a experiência que eu tenho, não funciona mais. Não tem mais validação para eu dirigir um novo modelo de carro. E a vida, gente, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. As previsões são necessárias de atualização. É por isso que gera sintoma. Na paciente, um baque muito forte que ela tem na ideia de quebra de previsão, eu sempre digo, eu não acho que a paciente saiu pelo repertório dela do relacionamento especificamente porque o relacionamento era ruim, porque ele liderava. Eu não acho que ela saiu do relacionamento porque ele subjugava ela, porque ela era passiva, porque ele tomava a frente das empresas e ela ficava só nos bastidores. Não é por isso que ela saiu do relacionamento. O que fez ela sair do relacionamento é que ela fez todas as vontades dele, inclusive não ter filhos, e acabou tendo filho. Mas quando isso aconteceu, o filho tomou o lugar. E aí vocês têm que lembrar disso quando vocês vão falar de casal. O parceiro dela tem as necessidades dele. O parceiro tem as necessidades dele, como todo mamífero tem as necessidades dele. Ninguém está no mundo para atender as suas necessidades, muito menos as minhas. Cada um está no seu próprio percurso de homeostase. Como as plantas, cada uma fazem a sua fotossíntese, de certa forma, cada um de nós faz atividade, escolhas no mundo para atender às nossas necessidades. Não é uma questão de ego, é uma questão de sobrevivência. E aí, nesse ponto, especificamente, quando ela começa a entrar nesse relacionamento e tem essa dinâmica de ser subjugada, de ser direcionada, dele decidir e ela apenas concordar, isso é conhecido para ela, isso é o modelo preditivo. Não é o acaso do porquê ela entrou nesse relacionamento, porque é conhecido. Mas acontece uma coisa diferente. Lembre-se, todas as vezes que ela recorria ao pai para um conselho, para uma orientação, para uma decisão, para um amparo, o pai estava disponível. Pai, né? Mas quando ela entra nesse relacionamento, o filho vem à tona, ela sai desse lugar de submissão, ela sai desse lugar de agora ser direcionada, e o pai começa então a suprir a necessidade que é dele, nada a ver com ela, com o filho. A necessidade dele é um filho, aí vai contar a história dele, o repertório dele, mas a necessidade dele era esse vínculo com o filho. O filho representa alguma coisa para a homeostase dele. Então ele se entrega para o filho. Ele vai trabalhar e deixa ela em casa cuidando do filho. Às vezes o filho quer ir no parquinho, ele deixa ela na mesa sozinha, leva o filho no parquinho. O filho quer comer isso, ela quer comer aquilo, vamos comer o que o filho quer. E aí ela começa a perceber que o erro de predição dela começa a falhar quando? Quando ela começa, de novo, ser submissa, tudo que ela fazia e sempre funcionou, mas agora tem um terceiro na nossa relação, isso para de funcionar. Ela não é mais direcionada, ela não é mais guiada, ela não é mais a base dela não é mais o parceiro, porque o parceiro agora é base do filho. Ela perde esse lugar que na relação era dela. Ou seja, o modelo preditivo dela tem uma desconfirmação, o que a gente chama de um erro de predição. Aconteceu um erro de predição e não foi possível, de certa forma, ela continuar confirmando essa predição. E aí, quando ela não confirma a predição, leva ela a sair do relacionamento. Se vocês pegassem detalhe de como terminou o relacionamento, vocês iriam entender um pouquinho, mas a ideia básica disso é o modelo preditivo, a automatização que ela tinha é: se eu for boa o suficiente, eu não serei abandonada. Sou direcionada e conduzida pelo outro. E olha isso aqui, gente, são tentativas homeostáticas, mecanismo de defesa. Sou direcionada pelo outro. Isso me faz sentir que sou boa o suficiente para continuar sendo amada. O que isso faz, ser guiada pelo outro? Anula a tua responsabilidade. Você não tem risco de falhar, porque é o outro que está te direcionando e você quer ser amada por ele. Se ele te guia para A, você não teme ir para o A, porque é ele que está te guiando, ele quer que você esteja lá. Então, isso é confirmar modelo de predição. Mas agora, a partir do momento em que ele não está mais guiando ela, que ele não está mais numa relação somente com ela e começa a se dedicar afetivamente, fisicamente, financeiramente para esse filho, ela perde esse lugar. Ou seja, existe um erro de predição que aconteceu dentro do próprio relacionamento.
Notem que isso, o desinteresse sexual dela começa a acontecer ainda dentro dessa relação. Tá? Dentro dessa relação, ela fala que sente um distanciamento afetivo. Nas palavras do caso, eu sinto esse distanciamento afetivo. Eu faço um papel de babá. Os exemplos dele ir lá pegar e o parquinho deixar ela na mesa são exemplos dela, fala dela. Tá? Mas a automatização dela é: se eu for boa o suficiente, eu não serei abandonada. Perfeito. Encontrei, então, peguei os sintomas do paciente, descobri qual é o afeto correlacionando. Desse afeto, eu descobri agora qual é a automatização, ou seja, a automatização é o que a paciente está tentando fazer, está repetindo e não está funcionando para atender a essa necessidade. Se funcionasse, gente, ela não buscaria terapia. Por isso que algumas pessoas que saem de um relacionamento, que perdem dinheiro, não é sobre o dinheiro, é sobre o que o dinheiro proporciona para aquela pessoa. Vai para o suicídio, vai para o vício, vai para aquilo, etc. É uma maneira de lidar com aquilo. Então, quando ela sai desse relacionamento, especificamente porque desconfirmou o modelo preditivo dela, aí ela vai, então, encontrar outras coisas para fazer, como a Márcia colocou, ela vai explorar, ela vai se redescobrir, etc. Ela vai fazer isso, fazer aquilo. Mas aí notem, e aí vocês precisariam tomar conhecimento da relação dela com esses colegas de trilha, notem que quando ela não consegue acompanhar os colegas de trilha, e quem participa de grupos de trilha, de escalada, sabe que sempre tem o guia, o responsável, quando ela não consegue acompanhar, traz a repetição de novo, ou seja, ela perde o lugar que ela tinha. Ela não consegue acompanhar, ela não está mais nesse lugar que ela estava no começo, quando ela saiu da relação. Se ela não está mais lá, ela não consegue acompanhar, e claro, tem que levar em questões uma dificuldade física, um envelhecimento das articulações, etc., ela prefere se retirar, ela sente vergonha de declarar: eu não consigo acompanhar. Como não conseguia chegar para esse marido e falar assim: eu não estou sendo validada dentro desse relacionamento. Eu não estou sendo, não estou me sentindo, a subjugação dela. A ideia de que é o outro que direciona, a passividade. Então, da mesma forma lá, ela vai se retirando, então, desse grupo, ela vai se retirando dessas pessoas. À medida que ela vai se retirando, essas pessoas se distanciando, de novo, erro de predição aconteceu, eu me retiro do local. Erro de predição aconteceu no relacionamento, eu me tiro do relacionamento. Aconteceu no grupo, eu me tiro do grupo. Então, se eu não for boa o suficiente, eu não serei. Se eu for boa o suficiente, eu não serei abandonada. Se eu não consigo alcançar esse pessoal na trilha, eu não estou sendo boa o suficiente. Eu vou ser abandonada, então eu vou sair daqui. Porque eu só sou amada, eu só sou validada se eu for boa o suficiente. Mas há um limite físico, há um limite biológico para fazer trilha, para fazer escaladas, e ela não acompanhou isso. Então, genuinamente, a fala dela é essa, que ela se distancia silenciosamente e vai se afastando e nunca mais fala com eles. Tá? Então, encontramos essa automatização. E aqui é um ponto importante. Agora vocês vão pegar essa automatização e vão levar essa automatização para aquelas fases da vida que eu falei para vocês que o sintoma aparecia. Ou seja, eu vou pegar esse, se eu for boa o suficiente, não serei abandonado, e lá naquela adolescente que tinha medo de apresentar um trabalho. O que que esse trabalho, apresentar um trabalho, significava para ela? Ela tinha que ser boa o suficiente? E se ela não fosse? Na relação com o pai? E se ela não pedisse a decisão do pai? E se ela não dividisse a decisão, a tomada de decisão com esse pai? Se ela não dividisse isso? Se ela não trouxesse essa utilidade para ele, se direcionar ela para ele? Se ela não desse essa função para ele? Tá? Porque ser boa o suficiente é escolher o que o pai quer que ela escolha. Ser boa o suficiente é fazer o que o pai acha que ela deve fazer. Isso é a automatização dela. Se eu for boa o suficiente, eu não serei abandonada. E aí, a partir do momento que ela traz essa passividade, quando a gente fala de vítima, a gente está tirando a vítima do lugar de responsabilidade. A passividade, esse subjugamento, é a ideia de que o outro me direciona. Se o outro me direciona, eu não tenho tanto medo de falhar. E se vocês pegam o histórico dela, quando ela está lá trabalhando e ela está, sei lá, em alguma atividade, e ela é direcionada por um supervisor, alguém de cargo maior, ela executa muito bem. Eu falo que o perfil dela é executivo. Ela parece que nasceu para executar, mas para direcionar, para liderar, para dirigir o próprio carro da própria vida, é difícil para ela. Porque ela não desenvolveu essa habilidade. Como a Lucy colocou ali, ela não desenvolveu essa habilidade do play, de dominância, de independência, de aprender por si mesmo, de ter experiências, de decidir sozinho, de evoluir sozinho. Ela não desenvolveu. Se ela não desenvolveu isso, ela não tem repertório para isso. Tá? Então, ela se agarra no modelo preditivo e continua batendo nessa tecla. Se eu for boa o suficiente, eu não serei abandonada.
Isso é o modelo preditivo. Então, fragmentem ele para várias fases da vida e percebam que esse modelo preditivo não é de agora. A necessidade dela de validar, de validação, a necessidade dela de ser boa o suficiente, a cobrança dela de ser boa o suficiente, é para manter o vínculo, é para não experimentar capa opioide. E funcionou, gente. É isso que vocês precisam entender. Se ela veio de lá até aqui, é porque funcionou. Ela encontrou vários elementos na vida dela que funcionou. Que paliativamente, quando acontecia um erro de predição, ela fazia alguma coisa que funcionava. Aliviava o que ela estava sentindo. Tá? Então, para clarear um pouquinho mais isso, deixa eu ver que horas que aqui. Então, nós temos lá automatização, né? Vamos só bater nessa tecla para ficar bem claro. O afeto, vocês sabem que os 7 afetos fundamentais /8 representa na neuropsicanálise freudiana o próprio id. Os afetos são o id. O id só se manifesta quando tem uma necessidade não atendida. Quando nós sonhamos, nós estamos tentando atender essas necessidades nesse micromundo dos sonhos. E porque alivia é que a gente continua tentando na vida desperta. Então, o id representa esses afetos. Esses afetos são as necessidades que todo mamífero tem para ser atendido. No caso dessa paciente lá, em evidência, de forma mais intensa, eu estou falando do panic grief, necessidade de vínculo. Depois eu tenho ali, tá, um sintoma que representa o afeto. Qual que é o sintoma? E lembre-se, sintoma é fácil de você registrar, uma tarefa descritiva, porque, é claro, é consciente para o paciente. Então, sintoma lá, insegurança, vazio, medo, etc., são sintomas que fizeram ela buscar o atendimento. E ela tem automatização, que foi feita pelo ego. A automatização do ego é, quando eu tiver sede, o que eu preciso fazer? O ego já guardou essa memória, tomar água. E quando eu precisar ter vínculo? Falando dessa paciente, o que eu preciso fazer? Aí o ego fala para ela, você vai agradar. Você vai agradar os outros, vai agradar o pai, o marido, etc. Você vai se anular, vai se submeter em todas as relações. À medida que você tiver esse papel de submissão, que você não protestar, que você não impor limites, você tem garantia de vínculo. É isso. Você é uma pessoa que precisa do outro para decidir. Por isso é tão difícil direcionar uma própria empresa. Por isso é difícil para ela estar à frente de... Se ela tivesse só que atender, ela fala que seria mais fácil. Mas como ela tem que postar, captar pacientes, fechar com esse paciente, passar valor, cobrar a sessão, fazer o pós e o atendimento, isso desgasta ela. Ela tem muita ansiedade por causa disso. Tinha muita ansiedade por causa disso. Mas à medida... Por quê? Porque ela não tem esse repertório. Isso não foi algo que ela desenvolveu. Não foi algo que ela desenvolveu com o pai, que o pai decidia tudo, e não foi algo que ela desenvolveu com o marido. Que relacionamento é isso? Relacionamento é fator de soma, é para somar, é para a gente melhorar. Mas ela não desenvolveu porque o marido fazia aquilo, porque era o modelo preditivo dela, foi confortável. Atualizar modelo preditivo requer que a gente saia da zona de conforto. Tá? Então, essa subjugação, essa ideia de passividade é a forma que ela tinha, o modelo que ela automatizou para atender necessidade de vínculo. E para atender necessidade de vínculo, ela precisa ser boa o suficiente. Ela precisa ser boa o suficiente para ter o vínculo atendido. Daí a ideia de autocobrança o tempo todo durante o processo terapêutico. Será que eu estou sendo boa o suficiente? Será que eu não estou cobrando caro demais? Será que se eu encerrar a sessão ele não vai voltar mais? Por que o paciente paga o valor da sessão que eu cobro, que é um valor justo, mas eu ainda não fico satisfeito? Eu acho que ele deveria fazer mais alguma coisa. Por que eu acho que um post, um depoimento na rede social é o que eu precisava para eu me sentir amada? Né? Então, não protestar, não impor a esse paciente o seu desejo, o seu limite, é o papel de subjugação. Não receber um post bate no modelo preditivo de que ela não é boa o suficiente. Tá? E aí, para eu ser boa o suficiente, eu não posso protestar. Então, isso é a automatização dela, que não acontece apenas no momento presente. Deixa só eu pegar aqui. Perfeito. Então, vamos lá, de novo, só para recapitular e ficar claro o que a gente está fazendo nesse trabalho aqui, e que sugeriria que vocês podem aplicar em todo caso. Vocês vão pegar lá, então, a automatização, depois de fazer aquele processo lá de sintomas, qual é o afeto e o que o paciente está fazendo para atender essa necessidade. Um outro ponto que eu não falei, gente, que
Depois da automatização, quando a automatização falha, a pessoa pode construir um mecanismo de defesa. Tá? A gente fala isso em outra aula. Um mecanismo de defesa é o que eu faço para aliviar a necessidade de vínculo que eu não estou conseguindo atender. Isso é um mecanismo de defesa e é consciente. Compulsão, automedicação, drogas, etc. O paciente vai ser consciente do porquê ele faz aquilo. Eu compro toda vez que eu estou chateado. Eu compro quando eu estou frustrado. Eu compro quando eu estou sentindo tédio. Tudo isso está apontando para essa necessidade. Tá? São mecanismos de defesa. Mas, basicamente, a diferença do mecanismo de defesa para a repressão é que o mecanismo de defesa ele é sempre consciente e a repressão é uma automatização, então ela não é sempre consciente para o paciente. Tá? Então, automatização, o que fazer? Tem a necessidade de vínculo. Aí, o que o ego dela, o modelo preditivo dela vai fazer? Você tem que agradar os outros. Você tem que agradar o marido como agradou os pais. Você tem que agradar os pacientes como você agradou o marido e assim sucessivamente. Quando ela faz isso e ela é substituída nessa relação com o filho e o marido, ela é substituída pelo filho, agradar, ser submissa, passiva, não garante vínculo, aí o modelo preditivo dela falhou. Se a previsão dela falhou, sofrimento, ela sai da relação, sai do ambiente. Aí, nessa relação, etc., lá com o marido, no casamento, etc., o marido realmente, o filho é esse lugar de afetividade. É o filho que me interessa, é para o filho que eu dedico. Mais uma vez ela falhou, porque ser submissa, ser direcionada, ser guiada, ser passiva dentro da relação, não garantiu que o vínculo continuasse como era antes do filho. Ou seja, o modelo preditivo dela não se confirmou. O marido era igual, o modelo preditivo do pai. O marido é igual, direciona, toma decisão, etc. Você é um executor e ele é um facilitador, um guiador. Deu certo, sei lá, tantos anos dentro dessa relação, 27 anos, eu acho, mas depois, quando o filho chega, etc., isso se desconstrói, porque o filho toma esse lugar. Previsão falhou novamente. Então, ela tem uma tentativa agora de suprir essa necessidade sendo passiva, se subjugando e não impondo limite para os pacientes. Lembre-se, e o tempo todo se cobrando para ser boa o suficiente, para melhorar, para conseguir comprovar que está tendo vínculo, para comprovar que eles estão gostando, se cobrando o tempo todo para isso. Então, a ideia de não conseguir impor limite, de não conseguir se posicionar, de não achar justo o seu valor, de experimentar ansiedade antes de um atendimento, depois de um atendimento, de experimentar insegurança no atendimento, para cobrar, para impor valor, para encerrar o atendimento clínico, é a ideia lá do modelo preditivo dela continuando. Mas, se ela continua, de certa forma, não tendo vínculo, depoimento, mimos com as amigas dela, que é a comparação dela, previsão falhou novamente. Se a previsão continua falhando, gente, e aqui é um ponto importante que a gente reproblematizou com ela, porque eu falei assim, no trabalho é só trabalho. No trabalho você vai conseguir renda financeira, trabalho é dominância, trabalho não é vínculo. E estava na cabeça dela que o trabalho é o lugar que ela iria se realizar, que ela ia ser feliz. Então, o primeiro processo que a gente fez foi desconstruir, porque senão não conseguiria atualizar a previsão dela, que no trabalho ela não iria conseguir atender a essa necessidade. No trabalho, ela não conseguiria se sentir vinculada, se sentir amada tanto quanto ela gostaria, mas a necessidade estava lá. Então, ela precisava buscar suprir essa necessidade em outros locais, em outros ambientes, que ela não experimentasse o papel de subjugação, de passividade. Até o pior dos pacientes, gente, tem possibilidade de cuidar de alguém. Cuidar de alguém, no caso dessa paciente, é um projeto voluntário. Um servir comida para moradores de rua. Um servir comida para crianças abandonadas. Quando ela fez esse papel e se reconheceu nesse lugar de estou aqui ajudando crianças muito vulneráveis, nossa, eu não estou tão mal assim, ela não precisa se subjugar para uma criança, ela não precisa ser submissa, ser guiada por um morador de rua. Então, nesse sentido, na clínica do campo profissional, o erro preditivo dela falhou. Tão intenso assim, esse modelo dela de buscar no trabalho foi tão modificado que ela não experimenta mais insegurança no trabalho. É uma coisa que eu não gosto muito de trazer sobre resultado de paciente, que parece que a gente está falando um pouquinho, mas essa paciente não experimenta mais ansiedade no trabalho. Uma coisa que ela é muito energética, gosta de negócio de energia, e ela fala que acreditava que a ansiedade dela, a insegurança era tanto que afastava energeticamente os pacientes. Hoje ela tem uma renda de paciente legal, assim, sustento financeiro total,
Só que ela meio que desencantou pelo trabalho. O trabalho não é mais o prazer da vida dela, não é no trabalho que ela sabe que vai se realizar. Doeu. Pra vocês terem uma ideia, quando eu falo que a pessoa vai viver o luto, não é só por morte, a paciente viveu o luto. Ela ficou com raiva, ela ficou triste, ela tentou negar isso, etc. Passou pelas fases do luto, mas sobreviveu. Passou pelo luto e sobreviveu. Então ela desencantou. Tirou a ideia fantasiosa de que o trabalho iria suprir essa necessidade dela. Tá? Porque o filho é adulto, segue a vida dele, tem namorada, faculdade, ela tem os gatos para cuidar. Depois disso, tá? Quando a predição falha, porque o paciente não ama, não declara quanto ela gostaria de ser declarado para ela, o sofrimento, então, vem à tona porque o erro de predição falhou inúmeras vezes. Mas notem que em cada cena, em cada momento como esse, ela estava buscando suprir a mesma necessidade. O comportamento dela era o mesmo. Não conseguia impor limite, não conseguia se posicionar, tá? E ali, então, ele vem, o sofrimento vem à tona. Quando o sofrimento vem à tona, é o momento que o paciente está buscando um processo terapêutico. Por quê? Porque o modelo preditivo dele falhou. Tomar coca quando eu sinto sede não está mais funcionando, então vou buscar alguém para me ajudar. Então, o nosso papel é esse. O nosso papel como neuropsicanalista é isso. Seguir esse passo a passo para depois ajudar o paciente a encontrar outras formas mais eficazes de atender às suas necessidades. Eu falo ajudar e não ensinar, porque isso vai depender do contexto histórico, da realidade, das capacidades, do percurso de cada paciente. Não é a gente que ensina o que fazer,